Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Tatiana Saque, boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Johnny, boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes da CBN. Olha, assunto importante que você continua trazendo aqui pra gente. Na semana passada você levantou aí algumas plantas tóxicas que fazem mal, são perigosas para os nossos pets. E hoje você continua com essa lista. Ô Tati, eu estava dando uma olhada aqui, tem algumas plantas que são muito comuns e eu já vi muitas pessoas que têm em casa e nem faz ideia de que elas sejam tóxicas, né? Exatamente, é um problema sério, porque na verdade, assim, a gente tem muitas plantas que são inclusive usadas no paisagismo no geral, assim, tanto o paisagismo dentro de casa, quanto o paisagismo de rua, praças, avenidas, essas coisas, né, e que podem ser bastante tóxicas mesmo, né, aí a nossa ouvinte, Juliana, na semana passada, mandou uma dúvida, né, falando que em casa ela só tinha suculentas, e que os gatos de vez em quando mastigavam as folhas e perguntou se tinha problema. E eu falei que eu não sabia, que eu ia pesquisar. Mas, assim, na minha lista existiam 2 suculentas que eu não sabia que eram suculentas, na verdade, que são tóxicas. Tem outras também, né? Mas, as suculentas tóxicas que são mais comuns, a babosa, que é a aloe vera, não sabia que ela era uma suculenta, né? E embora ela tenha essas propriedades medicinais, ela pode causar irritação gastrointestinal se ela for ingerida. Coroa de Cristo, também não sabia que ela era uma suculenta, e ela pode causar irritação, ela é leitosa, né? Ela pode causar irritação na pele, na boca, nos olhos e a intoxicação. E tem uma plantinha que é muito linda, que é a calanchoe, que ela tem de várias cores, uma florzinha pequenininha, que ela é bastante usada em paisagismo, em decoração, que também é um tipo de suculenta e também é tóxica. Elas podem causar vômito e diarreia. Eu já vi várias vezes, e algumas pessoas dizem que os bichinhos fazem isso quando estão com algum problema digestivo. O cachorro vai, você leva para passear, ele vai na grama e começa a comer mato. Ou vai no mato, dá uma volta no campo, começa a comer mato ali. Por que eles fazem isso, Tati? E o instinto já leva ele para uma planta que normalmente não é tóxica, ou ele faz uma tentativa de se livrar de algum desconforto. Por que isso acontece? Porque a gente está falando de planta aqui, porque realmente os bichinhos costumam mastigar, né? Normalmente, assim, existem 2 tipos de animais. Sim. Existem os animais que comem o mato, né, a grama, habitualmente, como uma forma de ajudar na digestão. O animal tem o hábito de todos os dias comer um pouquinho de grama, comer um pouquinho de mato. Normalmente, eles acabam se direcionando para o gramado mesmo, eles acabam comendo aqueles matos pé de galinha, ou tiririca, ou a própria grama. Mas, se ele não tiver isso disponível, ele pode eventualmente se interessar por uma planta e pode ser que eventualmente essa planta seja tóxica. Você falou aqui das suculentas, no supermercado elas estão expostas o tempo todo. É bom dar uma pesquisadinha ali para ver se é uma dessas que você falou. Você falou da babosa, que é Então, pois a babosa, coroa de Cristo, né? A coroa de Cristo, calanchoe, e tem também mais outras 2 aqui, que é a planta jade, que eu não sei qual é, e a cactulapis. Também pode ser tóxica. Além dessas suculentas, tem outras? Não, aí teve um outro ouvinte que mandou também uma dúvida perguntando se a rosa do deserto era tóxica. E aí? E aí eu fui pesquisar também, né, porque é uma planta um pouco mais nova, e eu tenho um livro de toxicologia aqui que é um pouco mais antigo. A rosa do deserto também é considerada uma planta tóxica. Especialmente, assim, todas as partes da planta são tóxicas, e eles podem, e ela pode ter, ela tem glicosídeos que atuam no coração, pode causar problema de coração, pode causar vômito, diarreia, dor abdominal, falta de apetite, salivação, tremor muscular, letargia, incoordenação, dificuldade para respirar, arritmia cardíaca e irritação da pele e das mucosas. E olha que rosa do deserto virou uma moda enorme, né? Que muitas pessoas nível. É verdade. Você falou aqui da planta jade, antes de falar da rosa do deserto. Eu abri uma imagem aqui na internet, ela até lembra, viu? Uma rosa do deserto. A base
mais Ah, é? grossa, e as folhas na ponta. Ela tem mais folhas, bem mais, obviamente, do que a rosa Aham. do deserto, e as folhinhas pequenininhas assim, Sim, sim, verdinhas. ela tem esse. Agora eu abri aqui. Tem um caule grosso, né? Isso. É muito parecida, inclusive. Aham. Ô, Tati, se você vê ali um animal tá mastigando uma dessas plantinhas, faz o quê? Dá leite? Obriga o animal a provocar um vômito? O que faz? Não, pelo amor de Deus, não dá leite, gente. Não dá leite, não. O ideal é você levar ao veterinário, né? Observar sintomas. Se tiver irritação de mucosa gástrica, dependendo da gravidade, pode ser que não tenha muito o que fazer além de um anti-inflamatório, um analgésico, esperar o efeito passar. Né? Agora, se a planta tiver efeitos sistêmicos, é sempre importante você tentar identificar qual foi a planta que o animal mastigou, né? Qual a planta que ele ingeriu, para saber como agir de acordo com a toxina que tem lá. Na grande maioria das vezes, o tratamento vai acabar sendo sintomático, né? Você fazer um oxigênio ou pode eventualmente até fazer uma lavagem gástrica, se for o caso, observar sintomas, colocar no soro, manter internado, né? E depende também muito da quantidade que o animal ingeriu, porque às vezes a planta por si só ela acaba tendo um gosto forte ou ela acaba agarrando na boca, alguma coisa assim, e o animal por si só ele já larga ali de lado e acaba tendo só uma irritação local. Mas tem que tomar cuidado. Ô, Tati, normalmente os sintomas, eles começam a aparecer logo em seguida após a ingestão dessas plantas ou pode demorar mais tempo, quando o processo digestivo vai acontecendo ali? Olha, todas as que eu vi, Johnny, elas têm efeito praticamente imediato, né? Ou nas próximas horas. A única que é diferente, que a gente até comentou na semana passada, é a palmeira sagu. Que foi até um ouvinte também que mandou a pergunta, né, perguntando se a palmeira sagu era tóxica, que é a Sica revoluta, é uma palmeira que também é muito usada no paisagismo. Essa palmeira, os sinais de intoxicação dela, eles podem ser tardios, eles podem acontecer de 7 a 10 dias depois, vai causar uma insuficiência hepática no animal, que pode inclusive levar à morte. Eu perdi um paciente que se intoxicou com essa planta. Ô, Tati, se você tiver um cachorro em casa, se você colocar a planta num lugar mais alto, tá tudo bem, você protege o bichinho. Mas no caso do gato, é melhor não ter, né? Depende do gato. Tem gato que não liga. Por exemplo, eu tenho os meus 3 gatos aqui, a única coisa que eles comem é grama. E eu tenho muitas plantas aqui em casa. Eu tenho samambaia, eu tenho chifre de veado, eu tenho orquídea, eu tenho suculenta, eu tenho flor de maio, eu tenho um monte de plantas aqui, nunca vi eles mastigando nenhuma delas. Eles sempre vão na graminha e comem um pouquinho de grama e se satisfazem com aquilo. Mas tem que tomar cuidado, porque eles têm acesso, por exemplo, uma planta que é muito tóxica para o gato mesmo é o lírio. E às vezes a pessoa, sei lá, ganha o dinheiro maravilhoso e todo lírio é tóxico para o gato. Tati, obrigado, viu, por conversar com a gente, assunto importante. E hoje muita gente está adotando ali, tem os pais de pet e tem os pais de planta também. Tem gente que adora planta. Eu, por exemplo, estou enchendo meu apartamento. Cada dia que eu vejo uma plantinha diferente, eu estou levando, para dar aquela vida. Então, se você tem um pet, verifica antes se ela está na lista ali, se é tóxica, para garantir uma boa convivência, né, Tati? Exatamente, eu também sou mãe de pet e sou mãe de planta. Agora, tem uma coisa importante, Johnny, só para finalizar, a mamona é extremamente tóxica. E aí o que acontece? A torta de mamona que é usada como adubo, o animal pode se intoxicar se ele ingerir ela, entendeu? Você vai, pega, usa a torta de mamona como adubo ali, o animal cavoca o quintal, ingere a torta de mamona e pode causar um sinal de intoxicação grave. Obrigado, Tati. Até semana que vem, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada e até a próxima quinta.